Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Hoje, dia 16 de novembro, iremos ler a partir do capítulo número 5, o breve exame crítico a respeito do novo Zodo Missai, escrito pelo cardeal Ottaviani. Nesse momento, vamos invocar a Santíssima Trindade. Eu vou colocar aqui, como sempre, a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe de Letíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou colocar aqui na tela, capítulo número 5. Consideramos agora a questão de quem realiza o sacrifício. No rito antigo, eram em ordem Cristo, o Padre, a Igreja e os fiéis. Primeiro, o papel dos fiéis no novo rito. Na missa nova, o papel atribuído aos fiéis é autônomo, absoluto e, portanto, completamente falso. Isto é óbvio não apenas a partir da nova definição da missa, a Assembleia Sagrada ou Congregação do Povo Reunido, mas também a partir da definição dada pela Instrução Geral de que a saudação de abertura do Padre destina-se a levar a Assembleia reunida à presença do Senhor. Então, através de sua saudação, o Padre declara à Assembleia reunida que o Senhor está presente. Esta saudação e resposta expressam o mistério da Igreja reunida. Esta é a verdadeira presença de Cristo? Sim, mas somente uma presença espiritual. Um mistério da Igreja? Certamente, mas somente na medida em que a Assembleia manifesta-se e pede pela presença de Cristo. Essa noção é enfatizada repetidamente por referências obsessivas ao caráter comunitário da missa. A distinção não é mencionada entre missa com a congregação e missa sem a congregação. A descrição da prece dos fiéis como uma parte da missa onde o povo, exercendo a sua função sacerdotal, intercede por toda a humanidade. A função sacerdotal dos fiéis é apresentada equivocadamente como se ela fosse autônoma, omitindo-se a menção de que ela é subordinada ao Padre, que, como mediador consagrado, apresenta as petições do povo de Deus durante o cânone da missa. A prece eucarística 3 da Novo Zordo dirige as seguintes orações ao Senhor. De eras em eras, vós reunis o povo contigo, para que de leste a oeste uma oferenda perfeita possa ser oferecida à glória do vosso nome. O para que na passagem faz parecer que o povo, e não o padre, é o elemento indispensável na celebração. Uma vez que nunca é deixado claro, mesmo aqui, quem oferece o sacrifício. O próprio povo aparece como possuindo o poder sacerdotal autônomo. A partir desse passo, não seria surpreendente se, dentre em pouco, fosse permitido o povo unir-se ao Padre para pronunciar as palavras da consagração. De fato, em alguns lugares, isso já aconteceu. Meus caros, de fato, em muitos lugares isso acontece, porque muitas pessoas respondem o que o Padre fala. Número 2. O papel do Padre no novo rito.
O papel do padre é minimizado, alterado e falsificado. Em relação ao povo, ele é agora um mero presidente ou irmão, ao invés do ministro consagrado que celebra a missa na pessoa de Cristo. Em relação à igreja, o padre é agora meramente um membro dentre outros, alguém retirado do povo. Ao tratar da invocação do Espírito Santo na oração eucarística, a epiclesis, a instrução geral atribui as petições anonimamente à igreja. O papel do padre desvaneceu-se. No novo rito de penitência que inicia a missa, o confiteor tornou-se agora coletivo. Assim, o padre não é mais juiz, testemunha e intercessor perante de Deus. É, portanto, lógico que ele não mais recite a oração de absolvição que se seguia e que foi agora suprimida. O padre está agora integrado com seus irmãos. Mesmo o acólito que serve em uma missa sem congregação chama o padre de irmão. Anteriormente, a comunhão do padre era ritualmente distinta da comunhão do povo. A Novus Ordo suprime essa distinção importante. Este era o momento em que Cristo, o eterno sumo sacerdote, e o padre que atua na pessoa de Cristo encontravam-se em estreita união e completavam o sacrifício. Além disso, nenhuma palavra é dita sobre o poder do padre como sacrificador, sobre sua ação consagratória ou sobre como, na função de intermediário, ele realiza a presença eucarística. Ele agora não parece ser nada além de um ministro protestante. Abolindo ou tornando opcionais muitas das vestimentas sacerdotais, em alguns casos somente uma alva e uma estola são exigidas. O novo rito oblitera mais ainda a conformidade do padre com Cristo. O padre não é mais vestido com as virtudes de Cristo. Ele é agora apenas um graduado, com um ou dois emblemas que mal o separam da multidão. Um pouco mais homem do que o resto, para citar uma definição involuntariamente cômica de um dominicano. Aqui, como quando colocaram altar contra altar, os reformadores separaram o que estava unido, o sacerdócio de Cristo, do Verbo de Deus. 3. O papel da igreja no novo rito. Finalmente, há a posição da igreja em relação a Cristo. Em somente um exemplo, em seu tratamento da forma da missa sem uma congregação. A instrução geral admite que a missa é a ação de Cristo e da igreja. No caso da missa com uma congregação, entretanto, o único objeto que a instrução alude como lembrança de Cristo é santificando os presentes. O padre celebrante, diz ela, une-se ao povo a oferecer o sacrifício através de Cristo no Espírito ao Pai, ao invés de dizer que o próprio povo se une a Cristo, que se oferece ao Pai através do Espírito Santo. Dentro desse contexto, os seguintes pontos também devem ser considerados. As diversas omissões graves na fase através de Cristo Nosso Senhor, uma fórmula que garante que Deus ouvirá as preces da igreja em todos os tempos. Um pascalismo que a tudo penetra, uma ênfase obsessiva na Páscoa e na ressurreição, quase como se não houvesse outros aspectos da comunicação da graça, os quais, ainda que um tanto diferentes, são igualmente importantes. O estranho e dúbio escatologismo, uma ênfase sobre a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos, por meio do qual permanece a eterna realidade da comunicação da graça, é reduzida a algo restrito aos limites do tempo. Nós ouvimos falar de um povo de Deus em marcha, uma igreja peregrina. Uma igreja não mais militante contra as forças das trevas, mas uma igreja que, tendo perdido seus vínculos com a eternidade, marcha para um futuro divisado em termos puramente temporais. Na oração eucarística 4, a igreja, como una, santa e apostólica, é degradada pela eliminação da petição do cânon romano
por todos os fiéis ortodoxos que mantêm a fé católica apostólica. Estes são agora meramente todos que buscam com a sinceridade de coração. A recordação dos mortos no cânon é oferecido não como antes, para aqueles que se foram antes de nós, como o signo da fé, mas meramente para aqueles que se foram na paz de Cristo. A este grupo, com o posterior detrimento da noção da unidade e visibilidade da Igreja. A oração eucarística 4 acrescenta a grande multidão de todos os mortos, cuja fé é conhecida por vós somente. Além disso, nenhuma das 3 novas orações eucarísticas faz a alusão a um estado de sofrimento por eles que morreram. Nenhuma delas permite ao padre fazer lembranças especiais pelos mortos. Tudo isso necessariamente enfraquece a fé da natureza propiciatória e redentória do sacrifício. Por toda parte, omissões dessacralizadoras aviltam o mistério da Igreja. Acima de tudo, a natureza da Igreja como uma hierarquia sagrada é desconsiderada. A segunda parte do novo confíteor coletivo reduz os anjos e os santos ao anonimato na Igreja na primeira parte. Na pessoa de São Miguel Arcanjo, eles desaparecem como testemunhas e juízes. No prefácio da oração eucarística 2, e isto não possui precedentes, as várias hierarquias angélicas desapareceram. Também foi suprimida, na terceira prece do antigo cânone, a memória dos santos pontífices mártires, sobre quem a Igreja de Roma foi fundada. Sem dúvida foram estes os santos que transmitiram a tradição apostólica finalmente completa sob o Papa São Gregório, como a missa romana. As orações após o Pai Nosso, a libera-nos, agora suprime a menção da Santa Virgem, dos santos apóstolos e de todos os santos. Sua intercessão não é mais pedida, nem mesmo em tempos de perigo. Por toda parte, exceto no cânone romano, a Novus Ordo elimina não somente o nome dos apóstolos Pedro e Paulo, fundadores da Igreja em Roma, mas também os nomes dos outros apóstolos, a fundação e o marco da Igreja única e universal. Esta omissão intolerável, que se estende até mesmo às 3 novas orações eucarísticas, compromete a unidade da Igreja. A nova ordenação da missa ataca mais adiante o dogma da comunhão dos santos através da supressão da bênção e saudação. O Senhor esteja convosco. Quando o padre reza a missa sem coroinha, ela também elimina a it missa est, mesmo quando a missa é celebrada com um coroinha. O duplo confiteor, no início da missa, mostrava o quanto o padre, vestido como o ministro de Cristo e fazendo uma profunda reverência, reconhecia-se como indigno tanto da sublime missão quanto do tremendo mistério que ele iria representar. E então, na oração, perdoai os nossos pecados, ele reconhecia esta indignidade para entrar nos Santos dos Santos, recomendando a si próprio com a oração: nós lhes rogamos, ó Senhor, aos méritos e à intercessão dos mártires, cujas relíquias estavam guardadas no altar. Ambas as orações foram suprimidas. O que foi dito anteriormente sobre a eliminação do duplo confiteor no rito da comunhão é igualmente relevante aqui. A configuração exterior do sacrifício, um sinal de seu caráter sagrado, foi profanada. Observa-se, por exemplo, as novas provisões para a celebração da missa fora de uma igreja. Há uma simples mesa, sem um altar de pedra consagrado, nem relíquias, e coberta com um único pano. É permitido servir de altar. Aqui também se aplica tudo o que dissemos anteriormente com relação à presença real, dissociação do banquete, do sacrifício da ceia da presença real em si mesma. O processo de dessacralização é completo graças
ao novo e grotesco procedimento para a procissão do ofertório. A referência ao pão ordinário, ao invés de sem fermento, a permissão aos coroinhas e mesmo aos leigos, quando do recebimento da comunhão sobre ambas as espécies, de manusear os recipientes sagrados. Em seguida, a atmosfera de distração criada na igreja. As intermináveis indas e vindas dos padres, diáconos, subdiáconos, cantores, comentadores. O próprio padre torna-se um comentador constantemente encorajado a explicar o que vai fazer. Leitores, homens e mulheres, de coroinhas ou leigos, dando boas-vindas às pessoas na porta e conduzindo-as a seus lugares, enquanto outros carregam e selecionam oferendas. E numa era de frenesi por um retorno às Escrituras, nós agora encontramos em contradição tanto com o Velho Testamento quanto com São Paulo a presença de mulheres apropriadas que pela primeira vez na história da Igreja são autorizadas a proclamar as leituras da Escritura e executar outros ministérios fora do santuário. Finalmente, há a mania da concelebração, que virá destruir a piedade eucarística do Padre pelo obscurecimento da figura central de Cristo, único sacerdote e vítima, e por sua dissolução na presença coletiva dos concelebrantes. Capítulo 6. Nós nos limitamos acima a um breve estudo da Novus Ordo, onde ela se desvia de forma mais séria da teologia da missa católica. Nossas observações versam sobre os desvios que são típicos. Preparar um estudo completo de todas as armadilhas, perigos e elementos psicológicos e espiritualmente destrutivos que o novo rito contém, seja no texto, nas rúbricas ou nas instruções, seria um empreendimento vasto. Passamos apenas de relance pelas 3 novas orações eucarísticas, uma vez que elas já se apresentaram a repetidas e abalizadas críticas. A segunda causou escândalo imediato entre os fiéis devido à sua brevidade. Na oração eucarística 2, bem se diz que o padre que não acreditasse nem na transubstanciação, nem no caráter sacrificial da missa, poderia recitá-lo com a consciência perfeitamente tranquila. E que, além disso, o ministro protestante também poderia usá-la em sua própria celebração. Vou ler de novo. A oração eucarística 2, bem se diz que um padre que não acreditasse nem na transubstanciação, nem no caráter sacrificial da missa, poderia recitá-la com a consciência perfeitamente tranquila. E que, além disso, um ministro protestante também poderia usá-la em sua própria celebração. O novo missal foi apresentado em Roma como uma fonte abundante para o trabalho pastoral, como um texto mais pastoral do que jurídico, que a Conferência Nacional dos Bispos poderia adaptar ao espírito de diferentes povos. Além disso, a seção 1 da nova Congregação para o Culto Divino está agora responsável pela publicação e constante revisão dos livros litúrgicos. Esta ideia foi ecoada recentemente no boletim oficial dos Institutos Litúrgicos da Alemanha, Suíça e Áustria. Os textos latinos devem ser agora traduzidos para as línguas das diversas nações. O estilo romano deve ser adaptado e a individualidade de cada igreja local. Aquilo que foi concebido em um plano atemporal deve agora ser transposto no contexto cambiável das situações concretas e no fluxo constante da Igreja Universal e sua miríade de congregações. A própria Constituição Apostólica, com a promulgação do Novus Ordo Missae, desfere um golpe mortal na língua universal da Igreja quando, contrariando o desejo expresso do Concílio do Vaticano II, afirma inequivocadamente que, em grande diversidade de línguas, uma única prece acenderá mais perfumada do que o incenso.
O fim do latim pode, portanto, ser dado como certo. O canto gregoriano, que o Vaticano II reconheceu como uma característica distintiva da língua romana, decretando que a ele fosse dado um lugar de honra nos serviços litúrgicos, irá logicamente seguir esse caminho, dada, entre outras coisas, a liberdade conferida na escolha dos textos para o introito e para o gradual. Desde o princípio, portanto, o novo rito foi pluralista e experimental, ligado a um tempo e lugar, uma vez que a unidade do culto foi estilhaçada de uma vez por todas. Que base existirá para a unidade da fé, que acompanhava o que fomos informados, seria sempre defendida sem compromisso? É óbvio que a nova ordenação da missa não possuirá a intenção de apresentar a fé ensinada no Concílio de Trento, mas é a esta fé que a consciência católica está para sempre ligada. Desta forma, com a promulgação da nova ordenação da missa, a verdadeira fé católica depara-se com a trágica necessidade de fazer uma escolha. Capítulo 7. A Constituição Apostólica mencionada explicitamente as riquezas de piedade e doutrina que a Novus Ordo supostamente toma emprestado das igrejas orientais, mas o resultado é tão distante e, de fato, oposto às liturgias orientais, que só pode deixar os fiéis daqueles ritos revoltados e horrorizados. O que significam esses empréstimos ecumênicos? Empréstimos ecumênicos. Basicamente, a introdução de múltiplos textos para oração eucarística, anáfora, nenhum dos quais se aproxima de seus similares orientais em complexidade ou beleza. A permissão da comunhão sobre ambas as espécies e o uso de diáconos. Contra isso, a nova ordenação da missa parece ter deliberadamente cortado todos os elementos da liturgia romana que mais se aproximava dos ritos orientais. Ao mesmo tempo, ao abandonar-se ao inconfundível e imemorial caráter romano, a Novus Ordo perde suas próprias preciosidades espirituais. No lugar delas estão elementos que aproximam o novo rito de certas liturgias protestantes. E não se tratam sequer daquelas mais próximas ao catolicismo. Ao mesmo tempo, esses novos elementos degradam a liturgia romana e ajudam-na a se alienar do Oriente, como fizeram as reformas que precederam a Novus Ordo. Em compensação, a nova liturgia irá deliciar todos aqueles grupos à beira da apostasia que agora, durante uma crise espiritual sem precedentes, promovem a devastação dentro da igreja através do envenenamento do seu organismo e do enfraquecimento de sua unidade em matéria de doutrina, culto, moral e disciplina. Capítulo 8. São Pio V preparou o missal romano, como agora nos lembra a presente Constituição Apostólica, como um instrumento de unidade entre católicos. Em conformidade com a prescrição do Concílio de Trento, o missal deveria excluir todos os perigos tanto para o culto litúrgico quanto para a própria fé, então ameaçados pela revolta protestante. A grave situação justificou plenamente e até mesmo tornou profética a advertência dada pelo Santo Pontífice em 1570, no fim da bula que promulgava o seu missal. Quem quer tente alterar isso, deve saber que incorrerá na ira do poderoso Deus e dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Quando o Novus Ordo foi apresentado no gabinete de imprensa do Vaticano, foi afirmado de forma impudente que as condições que inspiravam os decretos do Concílio de Trento não mais existiam.
Não somente esses decretos ainda se aplicam hoje, mas também as condições são infinitamente piores. Foi precisamente para repelir aquelas ciladas que em todos os tempos ameaçavam o puro depósito da fé, que a Igreja, sob inspiração divina, estabeleceu definições dogmáticas e pronunciamentos doutrinários com suas defesas. Estas, por sua vez, influenciaram imediatamente seu culto, que se tornou o mais completo monumento à sua fé. Tentar levar esse culto de volta às práticas da antiguidade cristã e recriar artificialmente a espontaneidade original dos tempos antigos significa ocupar-se daquele arqueologismo insalubre que Pio XII tão categoricamente condenou. Trata-se, além do mais, de desmantelar todas as defesas erigidas para proteger o rito e de afastar a beleza que enriqueceu durante séculos. E tudo isso em um dos mais críticos momentos, se não o mais crítico, da história da Igreja. Hoje, a divisão e o cisma são oficialmente reconhecidos como existentes, não somente fora da Igreja, mas também dentro dela. A unidade da Igreja não está apenas ameaçada, mas já foi tragicamente comprometida. Erros contra a fé não são meramente insinuados, mas agora, como já foi igualmente reconhecido, são impostos à força, através de abusos litúrgicos e aberrações. Abandonar uma tradição litúrgica que por 4 séculos manteve-se como um sinal e um compromisso de unidade de culto é substituí-la por outra liturgia que, devido às inumeráveis liberalidades que ela implicitamente autoriza, não pode ser outra coisa além de um sinal de divisão. Uma liturgia na qual fervilham insinuações ou erros manifestos contra a integridade da fé católica. Nós nos sentimos no dever de consciência de declarar isto um erro incalculável. Corpus Domini, 5 de junho de 1969. Meus caros, rezemos pela Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Angele Dei, quae custis es mei, metibi commisso pietate superna, illumina custodire e goberna. Amém. Tenham um ótimo dia. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Compartilhe essa observação do cardeal Dom Ottaviani, todas essas observações feitas, e eu creio que a partir disso vocês podem ter certeza, né, um olhar mais claro, um coração mais aberto, né, uma mente mais entendível do que está acontecendo com a Igreja Católica hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.